O Aedes aegypti ficou mais perigoso. Além da dengue, ele também transmite duas doenças, chikungunya e zika. É importante acabar com todos os focos e criadouros. Não deixe água parada. Larvas devem ser jogadas na terra. Quando puder, use repelente. Somente juntos vamos vencer essa batalha. O governo do estado apoia os municípios com uma força-tarefa. A Defesa Civil e Polícia Militar ajudam no combate ao mosquito. Todos juntos contra o Aedes aegypti. Governo do estado de São Paulo. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e se segurem, porque vai dar Zika. Hoje vamos entender o que é o Zika e por que ele é tão preocupante. Você provavelmente não tinha ouvido falar sobre o vírus Zika até bem pouco tempo atrás, mas não está sozinho, pouca gente conhecia. Até 2007, só sabíamos de 14 casos de infecção por Zika no mundo, na África e na Ásia. Antes disso, ele circulava principalmente em macacos na floresta. Tanto que o seu nome vem da floresta de Zika, em Uganda, onde ele foi descoberto em 1947. Provavelmente perto de Wakanda, já que não se decidem onde fica nos quadrinhos. Isso porque o Zika, assim como o vírus da dengue, é um flavivírus, um de vários vírus que infectam artrópodes como mosquitos e carrapatos, e mamíferos como nós e macacos. O ciclo de doença é exatamente esse. Alguém doente é picado pelo mosquito, o vírus se multiplica dentro do mosquito ou até nas larvas que crescem nos ovos, e é transmitido quando o mosquito infectado pica uma pessoa saudável. O que deixou o Zika e outros vírus como o chikungunya saírem da África e da Ásia para o Brasil foi uma infestação mundial pelos dois mosquitos que os transmitem, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. Não são só animais como cachorros e gatos que foram domesticados por nós. Ratos, pombos, baratas e até mosquitos passaram a conviver mais com o ser humano, evoluíram e se urbanizaram nesse processo. O Aedes aegypti, por exemplo, muito provavelmente veio da África subsaariana e vivia em florestas, pondo ovos em buracos de árvores inundados e se alimentando do sangue de outros animais.
Mas com as navegações e o tráfico de escravos para o Brasil, os portugueses e os espanhóis também trouxeram o mosquito e a febre amarela para as Américas. Daqui o Egito seguiu para a Austrália e para a Ásia e depois para o mundo. Durante a década de 50 e 60 ele quase foi extinto com o uso de inseticidas, mas voltou com força total. Afinal, a fêmea põe os seus ovos em locais com água parada, limpa ou suja, e o que não falta em cidades são potes, pneus, garrafas, lixo e muitos outros locais que acumulam água. Como o vírus da dengue, que tem circulado muito bem por aqui, um vírus capaz de infectar o ser humano, e o Aedes ganha passaporte para circular pelo mundo todo. O Zika deve ter feito isso em algum momento recente, pois em 2007 causou um surto na ilha de Iap, na Micronésia, seguiu pelo Pacífico e Oceania, causando uma epidemia na Polinésia Francesa entre 2013 e 2014, e chegando até a Ilha de Páscoa. Em abril de 2015, foi detectado pela primeira vez no Brasil, na Bahia, em pacientes com sintomas de febre de dengue que testaram negativos para o vírus da dengue. E agora já causa casos na América do Sul e Central, em países como Colômbia, México, Paraguai e Venezuela. O Zika causa sintomas parecidos com os da dengue, por isso as duas doenças se confundem. Como os alunos de Biomed da USP explicaram no vídeo de dúvidas sobre a dengue, linkado no Saiba Mais, os sintomas mais comuns são dor de cabeça, dor no corpo, cansaço, febre e manchas vermelhas no corpo. No caso do Zika, ainda tem conjuntivite, mas até bem pouco tempo esses eram os sintomas conhecidos. Não é raro uma doença começar a manifestar novos sintomas conforme o número de casos aumenta. Ainda mais no caso daquelas que infectaram humanos recentemente, como já explicamos no Nerdologia sobre Ebola. Mas agora temos uma mistura muito séria. Como a turma da Biomed explicou, a resposta imune que fazemos contra um tipo de dengue não nos protege contra os outros. Por isso podemos pegar dengue mais de uma vez, a chamada infecção secundária. Essa resposta imune parcial pode inclusive provocar sintomas mais graves no caso da infecção secundária, a chamada síndrome do choque da dengue. Como o Zika é um vírus parecido com o da dengue, a resposta imune que fazemos contra a dengue pode reconhecer o Zika e piorar a doença. Ainda não sabemos as complicações que isso gera, mas pelo menos na Polinésia Francesa e na Bahia, junto com os casos de febre Zika, houve um aumento dos casos de uma reação autoimune contra o sistema nervoso chamada de síndrome de Guillain-Barré, que causa de paralisia dos pés e mãos a parada respiratória. Além disso, em pelo menos 14 estados onde o Zika está circulando, também foram registrados mais de 1.200 casos de bebês com microcefalia. O mesmo parece ter acontecido na Polinésia Francesa. O Zika foi encontrado no líquido que protege o bebê, além dos tecidos e sangue de uma bebê com microcefalia falecida no Ceará. Ainda é muito cedo para confirmarmos que o Zika realmente está causando esses casos, mas tanto o Ministério da Saúde quanto a Organização Mundial da Saúde relacionam os dois. Se a relação for real, teremos um problema muito, muito sério, e mais milhares de casos de microcefalia no país, com mortes de bebês. A microcefalia pré-natal é uma má formação do sistema nervoso central do bebê em gestação, onde órgãos como o cérebro não se formam corretamente, podendo causar até morte, e para o qual não há tratamento. Outros vírus, como a rubéola, causam microcefalia e outras complicações. No caso da síndrome de rubéola, o período mais perigoso são os 3 primeiros meses da gestação. Se a infecção por Zika causar algo próximo, o que ainda não sabemos, esse pode ser o período mais preocupante. Em todo caso, ficam as recomendações. Grávidas devem se proteger com repelente e roupas compridas, além de fazer o acompanhamento pré-natal. E todos nós devemos ajudar a combater o mosquito Aedes, evitando o acúmulo de água parada onde pudermos. Este é o samba pra acabar com a dengue, todo mosquito vamos exterminar. Este é o samba pra acabar com a dengue, todo mosquito vamos exterminar. Show, show dengue, água parada vamos evitar. Show, show dengue, esse mosquito vamos detonar. Dengue, chikungunya, zika, 3 doenças perigosas causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Mas com ações bem simples você pode evitá-las. Nunca deixe a água parada em recipientes, pneus ou em poças. Tampe a caixa d'água. Limpe as calhas de sua casa. Guarde garrafas de cabeça para baixo.
Coloque areia nos pratinhos das plantas. Não jogue lixo em terrenos baldios. E se você tem piscina em casa, limpe regularmente com cloro. Assim o mosquito não nasce e ninguém fica doente. Xoxô dengue, água parada vamos evitar. Xoxô dengue, esse mosquito vamos detonar. Esta é a casa da família do seu João. Eles se descuidaram de pequenos detalhes e acabaram se tornando um alvo fácil para o mosquito da dengue. Agora o bebê está doente e os pais preocupados. Não deixe que isso aconteça em sua casa. Dedique 10 minutos da sua semana contra a dengue. Esta é a casa da família do seu Antônio, da dona Luísa, da Carol, do Léo e da vovó Júlia. Eles estão sempre atentos aos cuidados da casa e sabem que para acabar com a dengue precisamos trabalhar juntos. Eles sabem também que dedicando apenas 10 minutos toda semana podemos vencer o mosquito. Manter as caixas d'água tampadas e vedadas afasta o mosquito da sua casa. Avise os vizinhos e amigos. O sucesso desta iniciativa depende de todos. Não deixe também folhas e galhos de árvore nas calhas. Eles podem reter água e dar abrigo às larvas do mosquito da dengue. Com cuidados simples e rotineiros, podemos vencer a dengue. Limpe semanalmente as bandejas da geladeira. Não se esqueça também de verificar as bandejas do ar-condicionado. Elas devem ficar sempre limpas e secas. Coloque areia nos pratinhos das plantas. Isso evita que as larvas do mosquito se reproduzam. Plantas como bromélias e babosas podem virar moradia para o mosquito. Não deixe que elas acumulem água. Todos devem estar atentos. Não deixe o mosquito rodar por aí. Pneus devem ser guardados secos e cobertos. Cobrir o ralo com uma tela impede que ele se transforme em criadouro para o mosquito. Você não vai perder nada fazendo isso, mas o mosquito vai perder o lugar na sua casa. Piscinas bem tratadas não oferecem risco de dengue. Lembre-se de verificar semanalmente os vasos sanitários que têm pouco uso. Mantenha-os limpos e sempre com as tampas fechadas. Mantenha os baldes sem água acumulada e com a boca sempre virada para baixo. Mantenha poços, barris e galões com água sempre vedados. Mantenha lonas sempre esticadas e secas. Não deixe que elas acumulem água. Em apenas 10 minutos, a família tomou os cuidados necessários para que o mosquito da dengue não apareça. Não deixe que a dengue faça parte da sua vida. Toda a vizinhança deve estar atenta, e isso não toma muito tempo. Faça como a família do seu Antônio. Tome os cuidados necessários para que ninguém tenha dengue. A cada semana, verifique novamente a sua casa. Se você dedicar apenas 10 minutos todas as semanas, podemos combater o mosquito da dengue. Participe desta campanha. 10 minutos contra a dengue. Pneus, garrafas e recipientes, latas e potes temos que tampar. Pneus, garrafas e recipientes, latas e potes temos que tampar. Xoxô dengue, água parada vamos evitar. Xoxô dengue, esse mosquito vamos detonar. Você deve ter ouvido falar na febre chikungunya. Se não ouviu, com certeza ouvirá. A febre chikungunya é causada por um vírus que provoca uma doença muito semelhante à dengue e que é transmitida pelos mesmos mosquitos, o famoso Aedes aegypti e o menos famoso Aedes albopictus. Não é uma doença nova, é uma doença que existe há séculos. Mas o vírus só foi descoberto em 1952. Até lá, a doença que ele provocava ficava com o nome de dengue e acabou. Em 52, como o vírus foi descrito, se passou a perceber que havia algumas diferenças entre dengue e chikungunya. A primeira diferença é que a chikungunya provoca dores articulares.
Aliás, o nome chikungunya vem de um dialeto da Tanzânia, onde houve uma epidemia, e ele quer dizer homem que anda arqueado. Arqueado por causa das dores na coluna e em outras juntas do corpo. A doença, como a dengue, começa do nada com um febrão. Quando eu encontro uma pessoa que diz, eu tenho 37,5, 38 há vários dias, não é chikungunya, esquece. Chikungunya começa com uma febre alta, com calafrio, febre em geral acima de 39 graus. Dores musculares pelo corpo inteiro, os olhos ficam vermelhos, aparecem manchas na pele e o que domina o quadro são as dores articulares, que dão nos dois lados do corpo e são simétricas, isto é, dá nos dois cotovelos, nos dois joelhos, nos dois pés, nas duas mãos. Os médicos que têm experiência com a chikungunya dizem que existe um sinal que você aperta aqui o pulso do doente, essa articulação aqui, ele pula de dor na hora. A dengue, para cada caso de dengue sintomática, isto é, para cada caso de dengue que a pessoa fica doente, febre, cai de cama, dores no corpo, nós temos 3 ou 4, no mínimo, de gente que pegou o vírus, mas não desenvolveu sintomas, ou desenvolveu sintomas muito frustros, uma coisa que parecia um resfriado, uma gripe, e pronto, passou. No chikungunya não é assim. 72 a 95% das pessoas picadas pelo mosquito desenvolvem sintomas. Então é uma doença que caminha muito mais depressa. Chikungunya vai chegar no Brasil? Já chegou. Quando começou essa história toda? Começou em dezembro de 2013, numa ilha do Caribe chamada San Martín. E a partir daí, o chikungunya, o vírus, se espalhou pelas ilhas do Caribe, caiu na Venezuela, entrou na América do Sul. Olha, dezembro de 2013 foram os primeiros casos. Em agosto de 2013, que é o último levantamento, havia nas Américas Central e do Sul mais de 500 mil casos de febre chikungunya. Isso era o dobro do número de casos do mês anterior, do mês de julho. Então ela espalha muito depressa. Espalha por quê? Porque, primeiro, as pessoas não têm imunidade contra o vírus, que está entrando agora aqui nas Américas. Segundo lugar, é o mesmo mosquito da dengue, é o Aedes aegypti, que se cria em água parada e dentro de pneu, de garrafas, tudo isso que a gente já sabe em relação à dengue. Se nós temos um número de casos de dengue muito grande no Brasil ainda, nós vamos ter muitos casos de febre chikungunya quando chegarem as chuvas. A doença se espalha depressa e provoca esse tipo de dor articular, e o que é mais grave, essas dores articulares demoram para desaparecer. As estatísticas variam, mas de 20% a 50% das pessoas infectadas pelo vírus ainda têm dores articulares depois de 1 ano. Isso vai ser o problema mais sério, porque a dengue, a maioria se cura, são raros os casos de morte, e acabou, as pessoas voltam à vida normal. No caso da chikungunya, as mortes são muito raras mesmo, ao contrário da dengue. Quem morre são as pessoas de idade, que em geral já têm problemas graves de saúde, diabetes descompensado, insuficiência cardíaca, etc. Normalmente, todos se recuperam em mais ou menos 7 a 10 dias. Mas as dores articulares, as dores nas juntas, são persistentes. E isso obriga aqueles que têm essas dores a procurar o sistema de saúde. E nós somos despreparados para atender pessoas com dores articulares que envolvem a opinião de reumatologistas, fisioterapeutas, para desenvolver programas de recuperação. Eu acho que a febre chikungunya, quando se estabelecer no país mais solidamente, porque agora nós temos casos em Feira de Santana, na Bahia, os casos em Riachão do Jacuípe, na Bahia também, em Oiapoque, no Amapá, mas nós vamos ter chikungunya nas capitais. E aí nós vamos sobrecarregar o sistema de saúde ainda mais. Xoxô dengue, água parada vamos evitar. Xoxô dengue, esse mosquito
mosquito vamos detonar. Eu vou fazer uma série de comentários sobre o vírus Zika, que você vai poder acompanhar aqui com a gente no nosso canal no YouTube. Vamos começar pela origem do Zika. Onde apareceu esse vírus? Esse vírus foi descoberto em 1947. Até 1947 a gente não sabia que ele existia. E foi descoberto como? Eles estavam fazendo uma série de estudos nas florestas africanas para descobrir vírus que infectavam macacos. Então colocavam num posto sentinela um macaco rhesus, e esse macaco, o macaco rhesus é um macaco um pouco grande, né? E deixavam lá. E acompanhavam. Quando o macaco apresentava febre, eles colhiam sangue e guardavam. E num desses postos sentinela foi encontrado um macaco infectado por um vírus que, depois de estudado, ganhou esse nome de vírus Zika. Mas era um vírus só de macacos, não afetava seres humanos. Passados mais de 10 anos, ao redor de 58, foram descritos os primeiros casos de uma infecção que dava um vermelhão no corpo, coceira, dor nos olhos, uma febre baixa, dores nas juntas, um pouco de fraqueza, mas de evolução muito benigna, que em 4 ou 5 dias regredia. No máximo uma semana a pessoa já se encontrava normal. E aí foram detectados os primeiros casos de infecção pelo vírus Zika em seres humanos. A partir daí, na África, no Egito, Uganda, Tanzânia, Costa do Marfim, Serra Leoa, começaram a aparecer casos do vírus Zika. E também na Ásia, especialmente na Índia e naqueles países do Sudeste Asiático, Laos, Camboja, Vietnã, na Malásia. Esses vírus eram transmitidos sempre pelo mosquito Aedes. O da África era o chamado Aedes africano e na Ásia era um Aedes diferente desse africano, o Aedes asiático. Muito bem. Agora, em abril, maio do ano passado, apareceram os primeiros casos de Zika no Nordeste do Brasil, especialmente Bahia e Pernambuco, mas também nos outros estados, Paraíba, Piauí, Maranhão. Existe uma suspeita de que o vírus foi trazido para cá por uma equipe de remo que veio disputar uma competição. E eles vinham da Polinésia, porque depois o vírus, o primeiro lugar para onde ele foi quando saiu da Ásia e da África, foi para aquelas ilhas do Pacífico. Primeiro na Micronésia e depois na Polinésia. Na Polinésia, houve uma descrição mais completa do caso dos estudos clínicos. Se verificou que mais ou menos 75% a 80% dos casos de infecção eram assintomáticos. A pessoa pega o vírus, não sente nada ou sente um discreto mal-estar que ela não valoriza. E também foram descritos os primeiros casos de uma síndrome chamada síndrome de Guillain-Barré, que é o quê? Durante a infecção, o organismo produz anticorpos e esses anticorpos reagem contra a bainha que encapa os nervos. E aí você pode ter quadros de paralisia, em geral membros inferiores, mas essas paralisias podem subir até comprometer a musculatura respiratória. Tudo isso foi descrito na Polinésia. E aí, segundo as suspeitas, essa equipe de remadores teria trazido o vírus para o Brasil. E aí o vírus se disseminou. A disseminação nós vamos explicar no nosso próximo vídeo. Este é o samba pra acabar com a dengue, todo mosquito vamos exterminar. Este é o samba pra acabar com a dengue, todo mosquito vamos exterminar. Olá, este é o segundo vídeo de uma série que nós estamos gravando sobre o vírus Zika. No vídeo anterior, nós mostramos que o vírus surgiu na África e infectou pessoas na Ásia, especialmente na Índia e no Sudeste Asiático, passou pelas ilhas do Pacífico, especialmente a Micronésia e a Polinésia, e entrou no Brasil. Entrou no Brasil pelo Nordeste. Entrou pelo Nordeste e os casos se disseminaram muito depressa.
Se a gente lembrar que no quadro clínico 80% das pessoas que pegam o vírus são assintomáticas, não apresentam nada, não tem nenhuma reação, talvez às vezes um pouquinho de mal-estar que a pessoa não leva a sério e só. Então dá para ter uma ideia de quantos casos nós temos de infecção. O número de casos clínicos não reflete o número de casos de pessoas infectadas, porque só 20% delas manifestam sintomas. O vírus se disseminou pelo Nordeste inteiro. Os primeiros casos no Brasil apareceram em abril, maio. O vírus se espalhou pelo país todo, invadiu os outros países da América do Sul, chegou na Venezuela, Colômbia, Peru, poupou o Chile, porque o Chile não tem o mosquito, o Aedes aegypti. Pegou a América Central inteirinha e já chegou no México. E é isso muito assustador, porque é uma velocidade de disseminação que a gente desconhece. Não é assim com a dengue, não é assim com o chikungunya, não é assim com a febre amarela. Esse vírus se dissemina muito depressa. E aí você diz, mas por que tão depressa assim? Porque de abril para cá, são o quê? 8 meses, 9 meses? Em 9 meses ele chegou até o México. É uma velocidade de disseminação alucinante. Agora, por que ele se dissemina? Bom, pode ser porque quem fica infectado produz muito vírus, né? Tem uma viremia alta, é assim que a gente chama tecnicamente. E aí tem muito vírus, o mosquito vem, pica, se enche de vírus e vai embora. Não é verdade. A viremia, no caso do Zika, não é tão alta. Então pode ser que você não tenha muito vírus na circulação, mas o vírus se multiplica muito depressa no mosquito e apareça nas glândulas salivares dele em grandes quantidades. Não é verdade também. Não é isso que os estudos mostram. A verdade mesmo é de que nós estamos diante de um mistério. Como e por que esse vírus consegue se disseminar nessa velocidade toda. E isto não seria um problema tão grave quanto não fossem as complicações clínicas que o vírus Zika provoca, especialmente nas mulheres grávidas. Mas esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Xoxô dengue, água parada vamos evitar. Xoxô dengue, esse mosquito vamos detonar. Olá, este é o terceiro vídeo da série que nós estamos gravando sobre o vírus Zika. No primeiro nós explicamos que ele surgiu na África e aí apareceram casos da infecção na África e na Ásia. O vírus migrou para aquelas ilhas do Pacífico, especialmente para a Micronésia e Polinésia, e depois veio pelo Nordeste do Brasil, e aí virou um vendaval. Ele foi infectando pessoas no país inteiro e se espalhando pela América do Sul, América Central e chegou no México, num período de 9 meses, o que é muito assustador, porque o primeiro caso no Brasil aconteceu em abril, maio. E nesse período curto, o vírus já está lá batendo as portas dos Estados Unidos. A doença em si não é uma doença grave. 80% das pessoas que entram em contato com o vírus não tem nada, ou tem sintomas mínimos, que é um mal-estar, um pouquinho de cansaço, uma dorzinha articular, que a pessoa nem leva a sério porque passa depressa. Mesmo os 20% que tem um quadro clínico, o quadro clínico é caracterizado por uma febre baixa, 37,7, 37,8, um pouco de dor no corpo, dores nas juntas, dores musculares, dor de cabeça, uma dor nos olhos, uma conjuntivite e um vermelhão no corpo. A gente chama isso de um exantema e coceira. Esse é o quadro clínico. É um quadro desagradável, mas não é grave, porque isso desaparece rapidamente. Em 4 ou 5 dias, a doença regrediu. Depois de uma semana, no máximo, você está bem, não aconteceu nada. Se fosse só isso, você diria, bom, entre pegar dengue e pegar Zika, é melhor o Zika, se é que a gente pode fazer esse tipo de comparação. O problema foi o aparecimento dos casos do vírus nas mulheres grávidas. Isso sim é que é uma grande tragédia. O caso dessas crianças que nascem com microcefalia, com a cabeça diminuída, com o cérebro comprometido, com muitas calcificações cerebrais e com outros defeitos neurológicos, no nervo óptico, no nervo auditivo,
e muitas dessas crianças vão ter problemas de visão e de audição. Esse é o grande problema. Uma pequena parte dos adultos, uma parte insignificante, eu diria, apresenta aquilo que a gente chama de síndrome de Guillain-Barré, que é uma ação provocada pelo próprio organismo. O organismo, para reagir contra o vírus, produz uma resposta imunológica que acaba atacando a bainha que recobre os nervos. Isso pode provocar dificuldade de movimento e até paraplegia, seguida de paralisia até de músculos respiratórios. É uma doença que regride, mas costuma levar tempo para a regressão. O grande problema mesmo são os defeitos que acontecem no feto durante a gravidez. Quando esses defeitos são mais comuns? Provavelmente nos 3 primeiros meses, porque é assim com outras causas de microcefalia. O Zika não é a única causa. Rubéola na gravidez pode dar microcefalia, toxoplasmose, citomegalovírus, álcool na gravidez pode dar microcefalia, até diabetes pode provocar esse tipo de problema. Nós não sabemos se infecções que ocorrem mais tardiamente, no 2º, 3º trimestre, podem provocar ou não, porque a doença é muito recente no Brasil. Provavelmente, menos microcefalia, menos defeitos neurológicos, mas eles não podem ser afastados. A mulher grávida corre perigo durante os 9 meses da gravidez. Essa que é a realidade. O perigo pode ser, e provavelmente é, maior no 1º trimestre. Qual é a alternativa que nós temos? É lógico que as mulheres que não têm pressa de engravidar podem engravidar um pouco mais tarde. Mas isto já é o assunto do nosso próximo vídeo. Xoxô dengue, água parada vamos evitar. Xoxô dengue, esse mosquito vamos detonar. Pneus, garrafas e recipientes, latas e potes temos que tampar. Pneus, garrafas e recipientes, latas e potes temos que tampar. Olá, este é o 4º vídeo sobre o vírus Zika que nós estamos gravando para o nosso canal do YouTube. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os cuidados que a mulher grávida tem que ter. Como vocês sabem, mulheres infectadas pelo vírus Zika durante a gravidez têm apresentado microcefalia em alguns casos e outros defeitos neurológicos. Não é toda mulher infectada que vai desenvolver essas complicações, mas algumas vão, a gente não sabe exatamente quais são. A mulher que está grávida, quais são os cuidados que ela deve tomar para não pegar o vírus? Os cuidados são os cuidados clássicos. Primeiro, evitar ficar exposta a lugares que contêm mosquito, sabendo que o mosquito ataca mais no final da manhã, mas que ele pode atacar em outros horários também. Então, evitar, na medida do possível. Quando sair de casa, usar manga comprida, camisa de manga comprida, blusa de manga comprida e calça comprida também. Nos pés, nas mãos, no rosto e pescoço, usar repelente. E repetir o uso do repelente se tiver em risco de ser picado outra vez, tá? Durante o dia. Por que a gente recomenda que seja calça comprida e manga de... Porque se você sai de biquíni, você vai ter que passar repelente no corpo inteiro. E muito repelente pode causar problemas para o feto, porque não é bom ele entrar em contato com os compostos químicos existentes no repelente. Bom, que tipo de calça, que tipo de blusa? Cores claras, porque as cores escuras atraem um mosquito. Uma dúvida que aparece com frequência é a mulher dizer, bom, se eu pegar o vírus no 2º, 3º trimestre, meu bebê é certeza que vai nascer bem? Não. A gente sabe que a microcefalia sempre, qualquer infecção no 1º trimestre é pior do que nos outros trimestres. No caso do vírus Zika, nós não temos certeza de se infecções no 2º ou 3º trimestre também não podem provocar microcefalia ou outros defeitos neurológicos. A gente não sabe. Teoricamente, neste momento, nós somos obrigados a dizer assim, no 1º trimestre, provavelmente é mais grave a infecção, mas nos outros trimestres há possibilidade de surgirem problemas neurológicos. A mulher que teve Zika já, disse, agora eu já tive,
Fiquei vermelha, me coçava o corpo, fui ao médico e disse, é Zika. E agora? Quanto tempo eu espero para engravidar? Nós não sabemos. Essa que é a realidade. A infecção ainda é muito recente, a epidemia tem 8, 9 meses, a gente não sabe quanto tempo essa mulher leva para ficar completamente livre do vírus. É provável que, terminado o processo infeccioso, mais uma semana, 2, ela se livre completamente, mas nós não temos certeza. Então, o que a gente costuma dizer? Vamos esperar um pouco, vamos dar um pouco de tempo, uns 6 meses, pelo menos, para a gente ver para que lado está indo a epidemia. E esse mesmo conselho de esperar um pouco, eu dou para as mulheres que estão pensando em ter um filho. Aquelas que não têm muita pressa em ter um filho, não estão limitadas pela chegada da menopausa, eu acho que devem esperar um pouco. Vamos deixar uns 6 meses aí, porque aí passa o verão, passa essa chuva toda, essas águas onde o mosquito se cria, e aí nós vamos ter mais ou menos uma ideia do que está acontecendo, de até onde vai esse perigo. Show, mosquito, mosquito da dengue, sai pra lá. Show, show, dengue, doença que pode até matar. Show, mosquito, mosquito da dengue, sai pra lá. Show, show, dengue, doença que pode até matar. Cordel, a Zika e outras viroses do Aedes, por Anne Caroline, cordelista e enfermeira. Minha gente, o que é isso? Essa Zika tá demais. Tá matando os idosos e os nenenzinhos jovens demais. Tá virando epidemia de dimensões nacionais. Eu fico arrepiada ao ver o noticiário. É muita gente doente a cada dia do calendário. Os jornais só dizem isso, não estão dizendo o contrário. Tem mulher que tá gestante e o perigo é maior, porque o bebê que carrega pode ter cabeça menor. Essa microcefalia não podia ser pior. Esse mosquitinho Aedes é pequeno no tamanho, mas é avassalador, preto e branco, todo estranho. Tá lascando todo mundo, se eu vejo um me acanho. Lá em casa, uso raquete para tentar exterminar. Tem tela em toda janela pro mosquito não entrar. E a gente usa repelente. Ô peste, vai-te pra lá. A gente tenta evitar qualquer água acumulada. Não tem pneu nem garrafa, a caixa d'água é fechada e a cisterna lá de fora sempre está bem tapada. Deus o livre ter a Zika, eu vou até me benzer. Chikungunya muito menos, essa que não quero ter. A dengue é para passar longe, dela nem quero saber. Como pode um inseto menor do que a minha unha transmitir febre amarela, dengue, zika, chikungunya? O mosquitinho é a peste, só pode ser sua alcunha. Transmitir informação é a forma mais segura para ajudar na prevenção, com cordel e cultura. Muito cuidado, minha gente, para não levar picadura. Bora acabar com a Aedes, o mosquito não tem vez. Chega de tanta doença dia a dia, mês a mês. Eu já tô me prevenindo. E aí, como estão vocês? Se você gostou deste cordel, compartilhe entre seus amigos e ajude a informar e prevenir outras pessoas. Juntos, podemos acabar com o Aedes.